Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é interessante e qualificado da essência que nós estamos propondo a debater aqui hoje. Impacto da lei de abuso de autoridade no jornalismo e na sociedade brasileira como um todo. Para analisar esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Roberto Serra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás; o Dr. Ponciano Martins Souto, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB de Goiás; e o Dr. Rogério Pereira Leal, que é presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de Goiás também. Bom, eu vou começar para introduzir o assunto aqui com o Dr. José Serra. Dr. José Serra, bom, nós fizemos aqui o impacto da lei de abuso de autoridade no jornalismo, porque dá margem para que nós possamos falar sobre esse assunto de uma forma geral. Mas, se fosse para o senhor anotar um ponto para começar a nossa análise aqui, qual que seria o impacto principal hoje? Para escolher um, para depois nós desdobrarmos para os outros. Talvez a captação indevida de imagem de pessoas investigadas seria o principal aspecto que viesse a eventualmente criar uma certa polêmica acerca do trabalho do jornalista. Esse seria o principal ponto. A sensacionalização de uma investigação, a sensacionalização dos investigados, a exposição indevida desses investigados, talvez esse seria o principal aspecto. Só para o telespectador entender bem claramente isso. Suponhamos uma operação da Polícia Federal X qualquer. Aí eles, um telejornalismo vai lá e divulga, dizendo, fulano de tal foi preso na casa dele ontem, por isso, mostrando o que a Polícia Federal fez. Isso na ponta poderia ser um abuso estar enquadrado no abuso da lei de abuso de autoridade? Sim, não, e vou explicar, mas antes eu fui indelicado, não cumprimentei aqui, doutor Rogério, doutor Ponciano, você mesmo, os telespectadores. Todo mundo sabe que você cumprimentou lá fora. Acho que eu estava muito empolgado aqui mais uma vez com o programa. Olha, minuto de televisão muito caro. Não tem problema ir direto no assunto, não. Mas, retomando aqui, bem, com relação ao excesso eventualmente praticado pela imprensa, a lei de abuso de autoridade não alcança. A lei de abuso de autoridade não alcança o jornalismo, necessariamente falando, sob o ponto de vista de punição. O que a lei de abuso de autoridade alcança é o servidor público, é o policial que permite que uma imagem de um investigado seja indevidamente captada. Quem deu a informação privilegiada para poder filmar. Exatamente. O excesso, o eventual excesso praticado pela imprensa, que está sob o manto da liberdade de atuação, mas tem as suas regras, né? Esse excesso ela pode acarretar uma ação indenizatória por danos morais, ou mesmo um crime contra a honra, mas não necessariamente o abuso de autoridade. O abuso de autoridade é voltado para aquelas autoridades responsáveis, que detêm um certo poder de persecução, enquanto que para o jornalista ou para a equipe, as responsabilizações civis e os crimes contra a honra é que o alcançam. Bom, doutor Ponciano Martins, vamos então desdobrar isso. Aqueles programas do Mundo Cão, onde o policial vai lá e o bandido tá lá e é um estuprador, é um assassino, não importa, e ladrão, aí ele fala, levanta a cabeça aí, fala, mostra para a câmera e tal, e vai lá na delegacia, mostra o sujeito. E isso alcançaria, por exemplo, o policial ou o delegado, não importa, que permitisse que a pessoa que ou às vezes réu confesso, que ele é realmente culpado, aparecer na televisão. Esse caso cairia na lei, não? Todos os agentes públicos, sejam remunerados ou não, podem se enquadrar, desde, é claro, que esteja caracterizado o dolo específico. Intenção vexatória, a intenção de diminuir o acusado. Agora, como o doutor Serra o disse, o jornalista em específico ele não alcança porque não faz parte
do rol dos agentes públicos, né? Então, se eventualmente responde por ser áreas cíveis, né? No aspecto da lei do abuso de autoridade, não. Bom, doutor Rogério Pereira Leal, nós até falamos isso aqui num programa específico, mas os juízes, por exemplo, chiaram muito com a lei com essa lei. Chiaram, depois se acomodaram, né, doutor José Serra? Aliás, o doutor José Serra previu que eles iriam, não tinham como não aceitar, porque já havia sido uma decisão já peremptória, já declarada. Mas, no caso da relação com a imprensa, onde estaria, por exemplo, o judiciário nessa história? Zé Val, essa lei ela vem em boa hora, porque principalmente quando nós falamos do judiciário, há um desequilíbrio, muitas das vezes, quando nós falamos que há um excesso de decretação de medidas cautelares. Então, o juiz ele decreta prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, sem analisar verdadeiramente a necessidade. E aí o que ocorre? Quando nós falamos de prisão, há uma exposição. Isso é uma verdade, né? De um pretenso indiciado, ou suspeito, ou investigado. E essa lei agora veio para equilibrar essa situação. Então, o juiz tem que ter muita cautela, muito cuidado, inclusive até nas entrevistas. Eu sou radicalmente contrário, magistrado, membros do Ministério Público, de darem opinião a respeito do que está sendo investigado, que está sendo processado ainda. Tá? O meu pensamento é esse, eu sou totalmente contrário. Porque o magistrado ele é formador de opinião pública. Então, quando ele deixa ali numa entrevista o pensamento dele a respeito daquele fato, ele faz um pré-julgamento. Então, tem que tomar esse cuidado. E essa lei veio para mediar isso aí. Agora, doutor José Serra, é interessante quando o doutor Rogério está dizendo isso, opinião com a qual eu concordo, pelo bom senso, que existe, o magistrado é capaz, por exemplo, se ele te der uma entrevista dando uma opinião firme sobre a culpabilidade de uma pessoa que está sendo julgada ou não, a opinião pública pode ser tendente a ficar acreditar, o juiz falou isso, tal. Até, por exemplo, o tribunal de júri, os júris se lembraram, eu me lembro muito bem que o juiz falou isso. Quer dizer, então, cabe nesse caso que o senhor falou. Mas quando a gente pensa que ministros do Supremo Tribunal Federal dão opiniões muito firmes sobre assuntos que vão ser julgados pela Suprema Corte, e eu fico pensando, eles também estão sujeitos a serem punidos pelo abuso da lei de abuso de autoridade? É claro. Que são realmente autoridades máximas? Todas as autoridades, sejam elas quais forem, são sujeitos ativos desse tipo de delito. O doutor Ponciano disse muito bem também, assim como o doutor Rogério, que para caracterizar esse crime não basta só a exposição por si ou a manifestação eventual que venha a ser proferida. É necessário que haja uma intenção de beneficiar a si ou a terceiro, uma intenção de se promover, uma intenção de prejudicar outrem. Então, não é fácil, ou não vai ser fácil punir alguém por abuso de autoridade, por incrível que possa parecer. Eu fico, sabe, Roserval, observando essas críticas, né, de alguns magistrados, membros do Ministério Público, mas se você analisar friamente a lei, é quase impossível alguém vir ser condenado. Ou mesmo processado, não apenas por essa necessidade desse dolo específico, dessas características que nós já falamos aqui, mas também porque quem julga, quem analisa é o próprio Ministério Público, quem julga é o próprio juiz, né? O certo disso tudo é que a discussão veio à tona. Bem ou mal, a lei antiga de 1965, foi alterada, né, e vigora uma nova legislação. E ainda que ela seja de difícil aplicação, ela caiu, digamos assim, no seio popular e as pessoas estão mais atentas. Hoje, muita gente fala mais do que antes de abuso de autoridade. Essa discussão ela é valiosa. Eu creio que é valiosa porque eu tenho visto o homem comum, como eu digo, o homem comum, nós, as pessoas falarem sobre isso, se atentarem que abusos não podem ser feitos por ninguém, por autoridade ou por quem quer que seja, pelo cidadão. Sim. Contra o outro. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui, que existem várias nuances que eu gostaria de esclarecer com esses especialistas aqui da OAB. Lembrando que a
A Pax Clínica, olha aí, é um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinada ao atendimento de pessoas com portadores de doenças mentais, pessoas com problema de vícios, drogas e alcoolismo. Fica ali na rodovia BR-153, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E a Credijur é aquela instituição financeira da família e dos negócios dos advogados de qualquer pessoa que queira se filiar a uma cooperativa de alta qualidade. Filie-se e aproveite as vantagens dos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102. E a Viver Academia para o adulto e para o idoso. Olha aí, é com equipe altamente especializada nas áreas de educação física, fisioterapia e nutrição. A Viver Academia promove saúde e longevidade através de exercícios cientificamente comprovados para melhorar a qualidade de vida do adulto e do idoso. Telefone 3626-6392. Endereço Avenida T15, 1460, fica ali no setor Bueno. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CEFEL, número 04-00700/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você é PUC Total. Total porque é ensino, é pesquisa, é prática. E a PUC é Total porque também é vestibular social. Bolsa de 50% até o final do seu curso PUC. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se agora. Venha para a PUC Goiás. Olá, neste domingo no Vida no Campo vamos mostrar grandes histórias de devoção a Nossa Senhora Aparecida. Na agricultura, variação no preço do tomate movimenta o mercado. No mês das crianças você vai conhecer o Gabriel, que com apenas 12 anos já mostra grande desenvoltura na área agropecuária. E no quadro da Roça pra Mesa você vai conferir o passo a passo da tradicional bala de coco. Não perca, é neste domingo às 7 horas da manhã e eu espero você! Estamos de volta com Opinião em Debate. Eu quero pedir desculpas aqui ao vivo, na televisão, ao Roberto Serra, que é meu doutor Roberto Serra, que é meu grande amigo, estava escrito aqui, Roberto Serra, evidentemente, e eu o chamei de Zé Serra. É claro que o Zé Serra é mais novo, mais jovem, mais bonitão do que o Roberto Serra, inclusive tem mais cabelo do que ele. Não dá para comparar, né? Mas é engraçado como isso, né? Fica assim no inconsciente, da pessoa, você me desculpa, mas não muda o nome. Mas, veja bem, eu queria culpar a Índia Poti, mas não teve jeito de culpá-la dessa vez que está escrito aqui. Mas, bom, a lei de abuso de autoridade, eu entendo, nós tivemos aí, essa lei era de 1965, portanto, isso vem
o golpe ou a Revolução, como queiram chamar, o evento militar de 64, que foi um ano depois, né? E depois de lá para cá, o país democratizou-se, nós tivemos várias modificações na legislação e essa foi a primeira. Agora, eu pergunto, doutor Roberto Serra, essa lei, ela foi boa, ela atende, ela é uma legislação moderna e eficiente, porque abusos que podem ser cometidos por um cidadão, inclusive essa semana eu tive um exemplo concreto no meu âmbito, e quando é no âmbito a gente percebe o quanto isso é danoso, né, de abuso da imprensa, não foi da autoridade, foi da imprensa. Você acha que ela podia ter sido melhor, foi na medida certa? Eu acho que ela evoluiu em relação à anterior. Eu não sei se essa é uma resposta talvez ideal, ela poderia ter sido melhor, porque sob o ponto de vista da efetividade, se nós analisarmos todos os tipos, todos os crimes previstos nessa lei, nós não vamos encontrar pena acima de 4 anos. A pena máxima é 4 anos. Então, essa lei, ela propicia inúmeros benefícios àqueles que abusam de uma autoridade, abuso esse que pode causar danos irreversíveis ao cidadão, mas efetivamente ele pode vir não ser apenado, ser beneficiado por uma transação, por uma suspensão do processo, por penas alternativas. Sim. Então, efetivamente, do ponto de vista de prisão, de clausura, essa lei ela não avançou tanto quanto se esperava. Mas, com relação àquela de 1965, cuja pena máxima era de 6 meses, nós saímos de uma pena máxima de 6 meses e passamos para penas máximas de até 4 anos. Já foi um avanço significativo, né? Mesmo com as dificuldades que tem de ser efetivamente cumprido isso, eu acho que, sob o ponto de vista didático, sob o ponto de vista, inclusive, psicológico, tem o seu efeito. Eu particularmente, eu não sou partidário à criminalização de condutas, ao recrudescimento. Eu não acho que os problemas da sociedade são resolvidos com prisão e com direito penal. Sim. Mas determinadas legislações mereciam a devida alteração. E a lei de abuso de autoridade foi uma delas. Se não foi eficaz da forma como nós esperávamos, pelo menos foi avançada à luz daquela de 65 e se adequando, inclusive, com a própria Constituição Federal. Bom, doutor Ponciano Martins Souto, nós falamos que falar sobre os impactos no jornalismo é uma forma de ampliar também o abuso de autoridade. Eu fui diretor, foi a única incursão minha pelo serviço, digamos assim, público. Foi muito bom, porque é bom que você fui vacinado para sempre, porque é um negócio complicadíssimo. Eu fui diretor de Teatro Goiânia. E para citar um bom exemplo que eu presenciei, não estou dizendo que isso acontece hoje, nem continua acontecendo, que na minha gestão eu cortei. Mas tinha assim, você tinha uma peça boa, um show bom, você podia reservar os 20 lugares, no mínimo, para o pessoal do juizado de menores na época. Aí eu falei, não, fiscalizava, não, como 20 pessoas fiscalizando, e trazendo a mulher para fiscalizar junto? Não, tá bom. Eu peguei e fiz uma cartinha para a pessoa que cuidava, falei, não, eu vou no Teatro Goiânia reservar 2 lugares para vocês fiscalizarem, 2 lugares para fiscalizar. E permitir que a pessoa fique na porta. Eu não vejo sentido em pegar de um teatro 20 lugares para isso. E aí, de vez em quando, eu tinha que ir lá na porta e peitar, porque se chegava um sujeito lá, eu vou entrar, ou embargo, e dava aquela carteirada, né? Bom, é um exemplo, né? Esse tipo de pequeno, entre aspas, delito, desse abuso da pessoa que dá a carteirada para entrar nos lugares, entrar na boate, entrar no show, no evento, eu acho que o mal menor pode levar ao mal maior, né? Alguma coisa aconteceu para que isso seja inibido? Certamente, o abuso de autoridade, Rosenival, ele tem uma história que a gente precisa considerar. Né? Não é? Você citou um exemplo clássico que eu presenciei, que você presenciou. Que tá me contando, né? Mas a história, com o tempo, ela mostra que o abuso de autoridade, em suma, ele é presente no Estado. E toda vez que a gente percebe um trato maior do agente político ou agente público
em função do Estado, se percebe que o Estado de Direito ele acaba. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você citou a ditadura militar. Ditadura militar é um exemplo clássico. Eu falo processo militar, porque quando fala ditadura, um lado fala, não foi, o outro lado foi. Então, mas você pode chamar processo militar. Processo militar. Em 1937, a Constituição Polaca de Getúlio Vargas, que reverberava a Constituição anterior de 34, foi um golpe. Isso foi abuso de autoridade. Quando se olha um Estado um pouco maior, a Constituição de Weimar de 1919, se tinha uma discussão que, para o direito, é interessante, né? É um clássico. É uma discussão de Hans Kelsen com Carl Schmitt. Hans Kelsen defendia que o Tribunal Constitucional deveria dizer a última palavra sobre a Constituição. E o que dizia Carl Schmitt? Veja como é que o assunto ele envolve todos os aspectos. Carl Schmitt dizia o seguinte: quem diz a Constituição é o soberano. Quem diz a Constituição é o Führer. Carl Schmitt, que nada mais era do que filiado do Partido Nazista. Consequência disso, Hans Kelsen foi perseguido, expulso do país. Carl Schmitt auxiliou o processo em que conhecemos de ascensão de Hitler, ao ponto de dizer que o Estado da Alemanha era Führer. Toda vez que nós temos um agente político, seja ele remunerado ou não, em que fala em nome do Estado em seu benefício, nós temos um autoritarismo. Nós temos uma autoridade e um excesso. E o contrário também é verdade. Toda vez que nós temos um agente público que pensa no cidadão, a gente fala em Estado de Direito. Respondendo à sua pergunta, todo o aspecto em que se envolve imposição daquele que utiliza o Estado para se promover, se tem excesso. E o excesso, a legislação veio para isso, para poder coibir. E como bem diz o Dr. Roberto Serra, houve uma evolução da legislação anterior, que é a 4898, para essa atual, no aspecto de poder alavancar mais esses aspectos penais e os tipos. Perfeito. É interessante que foi no primeiro bloco o senhor disse isso, no segundo também eu fiquei pensando, agente público remunerado ou não. Eu não pensei em agente público não remunerado. Eu posso te dar um exemplo. Qual? O Dr. Roberto Serra e o Dr. Rogério trabalham bastante com isso. Tribunal do Júri, o jurado. Ele tem uma função temporária e não é remunerado. De agente público temporário. Ali ele seria um agente público. Não remunerado. Não é remunerado. Porque notou que é difícil pensar num agente público não remunerado. Essa legislação ela tem Mas talvez eu pensei o seguinte, os conselhos tutelares todos são remunerados? Sim. Acho que não são, né? Conselhos são. Os conselhos são, né? O fiscal do juizado não. São poucos os agentes públicos que não são remunerados. Eu falei isso porque às vezes para o telespectador também surgiu essa coisa de dizer quando que, o senhor deu um bom exemplo, né? O presidente de mesa eleitoral. Exatamente, quando o senhor falou isso eu me lembrei. Meu pai, que foi mesário muitos anos, não era remunerado nem nada. Às vezes não tinha nem lanche. E meu pai foi sempre, nunca filiou a partido político nenhum, sempre foi um mesário, né, que era ali, no momento, um agente público. Agora, doutor Rogério, bom, essas escaramuças brasileiras, eu vejo no momento o seguinte, nós estamos, às vezes pega um mote brasileiro que ele se torna lugar comum e às vezes indevidamente. Nós temos no Brasil, no momento agora, o jeito de chamar o outro de fascista, não é? Fascista e nazista e etc, etc. Eu acho que isso, de uma certa maneira também, é uma forma, inclusive, de diminuir a profundidade, a gravidade do nazismo e do fascismo. Porque eu não vejo elementos, pelo menos na sociedade brasileira hoje, que permita dizer que nós estamos vivendo um momento nazista ou fascista. Nós podemos estar vivendo um momento com dificuldades, com visões das pessoas que são diferentes, podem até ser condenáveis ou não, mas nós temos princípios democráticos que estão evidentemente válidos. Eu estou entrando numa outra via para ver se o senhor concorda com isso, porque
Para nós falarmos isso, nós teríamos que pensar que nós temos hoje assim implantado realmente uma coisa que não há divisão entre poderes, não há nenhum contrapeso entre quem dirige, quem não dirige. Eu estou errado nesse? Eu tenho pensado muito nisso. Nós estamos banalizando o termo. E ao banalizar, nós pensamos, tem gente que pode pensar assim, então, nazismo não é tão ruim assim, não. Roosevelt, no Brasil é muito fácil dar conceitos. Todo mundo tem um conceito de fascismo, de nazismo, de Estado Democrático de Direito, de absolutismo. Todo mundo tem um conceito já pré-estabelecido. Mas verdadeiramente, essas palavras ela têm muita força. Muita força. Então nós temos que perceber esse momento que o brasileiro, nós estamos passando com o presidente que é um militar. Então toda a expressão do nosso presidente há sempre assim, uma crítica muito acentuada, mas não há um estudo verdadeiramente no que é que está se dizendo, o que está se buscando. Então, o que é preocupação? É quando você tenta minimizar ou mitigar de uma forma assim pejorativa, de que qualquer debate contrário à situação, né, ele é fascista, ele é esquerdista. Mas aí não se constrói uma nova tendência, né, uma mudança de comportamento. A questão é essa. Eu vejo a falta de necessidade dessa mudança. E eu acho que a gente não pode também banalizar termos, né? Banalizar, porque senão eu recentemente fiz uma crítica a um filme sob o ponto de vista de entretenimento, sobre a minha visão crítica do filme. Eu não entrei no juízo de valor do que o filme estava sendo feito. E alguém me chamou imediatamente fascista por isso. Eu falei, não, eu estou analisando se a trilha é boa, se a o roteiro é bom, se a filmagem foi tecnicamente adequada, se o áudio é bom, se como entretenimento de cinematografia que eu considero com excelência, se o filme me cativou. É um direito que eu tenho de gostar do filme ou não. Mas isso daí, deduzir que o sujeito é fascista por isso, é uma coisa muito interessante, né? Ou deduzir que o sujeito que gosta do filme é comunista. Roosevelt, só uma dica, esse filme concorreu ao Oscar? Concorreu ao Oscar, que é um filme que não podia criticar. Quer dizer, quem criticou foi taxado. Foi o contrário. Então, eu fiz uma análise absolutamente técnica do filme, porque eu entendo até razoavelmente bem de cinema. Tanto que outras pessoas de outros países fizeram a análise do filme e disseram que o filme faltava elementos de qualificação do filme, que a trilha do filme não era tão boa, que a narrativa não era condizente. E um crítico, por exemplo, francês, do Le Figaro, ou de um outro jornal, ou de um jornal inglês, que fizesse isso, não, tá bom. Mas um brasileiro não podia fazer. Quer dizer, esse é um ponto que eu não acho que não é bom para a nação. Quer dizer, a crítica, ela pode ser feita, até de conteúdo, eu não gosto. Eu achei que não. O dogmatismo, né? Essa coisa. Esse conceito já pré-estabelecido. Né? Você não pode ter uma opinião contrária, mesmo que seja construtiva. Mesmo que seja construtiva. Ou que seja uma crítica. Você pode fazer crítica a quem está no poder, não é? Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, o Cicobi é a escolha certa para administrar a conta corrente de sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados, com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Águas do Bem. Olha, esta água aqui, a Levite, é uma água é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas, com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Eles entregam na sua residência, 3255-9626. E a República da Saúde é tudo de bom. Ali você come só com azeite de oliva virgem. Não usa óleo em absolutamente nada. Você pode se alimentar de forma nutritiva, saudável e sem peso na consciência. E nem na barriga, e muito menos no bolso. Rua 89, no 655, Setor Sul. Mais um, ô Índia Poti. Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Ali tem o grande Dr. Jefferson, telefone 3095-7592, Rua 144, número 141, no setor
Marista. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte e culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com a opinião e debate desta noite, falando sobre o impacto da lei de abuso de autoridade. Aqui nós falamos no jornalismo, mas o impacto da lei de autoridade de uma forma mais ampla na sociedade brasileira, o que nos permite discutir o abuso de autoridade. Porque, doutor Rogério, aqui o doutor Roberto Serra disse-o muito bem, porque você pode destruir para sempre a vida de uma pessoa, de uma família, né? Eu já vi isso, com a permissão de uma autoridade e a divulgação na imprensa e tudo mais, você pode tornar a existência de uma pessoa, que se a pessoa depois for considerada inocente, porque não provou-se que não foi nada daquilo, acabou, ela já foi, não precisa de pena mais, né? Nós vimos isso. Mas o senhor acha que essa lei pode diminuir isso? Porque eu acho que acabar com isso é difícil, né? Mas pode diminuir? Tem que diminuir. Tem, né? Tem que diminuir. Porque até recentemente, algumas operações policiais, elas eram filmadas, né? E assim, com abusos, extremos abusos. Por exemplo, de policiais que adentravam as residências sem aquela necessidade, aquele impacto, com fuzil em mãos, e com crianças, com mulheres ainda se despindo ali ou tomando banho. E eles filmavam e ao final da operação eles faziam um clipe e punham na página. A imagem daquela família, daquela pessoa, acabou. Acabou. Os negócios acabaram. A empresa vai à falência, o descrédito familiar daquela pessoa, ao ponto assim de necessidade de tratamentos psiquiátricos. E nós perguntávamos para a autoridade responsável pela operação por que daquilo, né? Porque tem que mostrar para a sociedade. Falei, doutor, o senhor está aqui para investigar. O senhor não está aqui para fazer filme. Essa exposição, ela é danosa. Ela é abusiva. Como não tinha um controle eficaz, ficava pelo dito e não dito, e a imagem da pessoa ia para o ralo da sociedade. Com essa lei agora, nós já percebemos que não há esse abuso. Eu acho que contém-se hoje assim uma... Os agentes da lei estão pensando duas vezes, porque existe a legislação. Nesse aspecto, doutor Ponciano, eu acho que didaticamente foi muito divulgado e tal, nós podemos diminuir bem esses casos assim, porque realmente eu conheço pessoas que, por exemplo, quebrou a porta do cidadão e adentrou lá dentro, sem que se tivesse batido na porta, a pessoa tinha aberto a porta, não é? Eu não sei porque esse aparato que o senhor se referiu aí estava ficando muito comum, não é, doutor Ponciano? Então, eu acho que essa busca e apreensão, ela precisa ser às vezes com essa truculência, em alguns momentos sim, né? Acho que o problema maior, Rosenval,
tanto da busca e apreensão como das filmagens que o doutor falou, se dá sempre no conceito da antecipação da culpa. A partir do momento que se filma, que se faz um show midiático dessa situação, o que a sociedade, o que o Ministério Público e o que o juiz vê, enxerga é ciclano, fulano é culpado. Por antecipação. Antecipa-se o devido processo legal e a sensação de culpabilidade, muitas vezes, não consegue ser derrubada mesmo com uma sentença de absolução. Então, eu acho que o problema maior se dá no conceito da antecipação da culpa. É muito ruim a pessoa, sem o devido processo legal, sem os mecanismos de defesa, se sentir culpada. E eu tenho percebido isso, infelizmente, e abro um parêntese, eu tenho percebido isso muito na Lava Jato. O que me parece, se pega um empresário, um político, e aí filma-se, ele preso, algemado, sendo que o Supremo Tribunal Federal, em súmula vinculante, número 11, já decidiu, no sentido de que a algema sem necessidade, ela é vexatória, é desnecessária, e se faz isso como se fosse um troféu. Ora, estamos fazendo uma função, estamos prendendo fulano, ciclano. Isso é ruim. Agora, por outro lado, doutor Roberto Serra, eu já tive experiência em outros países, tive esse prazer de viajar muito e até conviver em outros países. Eu vejo que países que são considerados extremamente civilizados, vamos dizer assim, extremamente rigorosos sobre o princípio ético, a algema, ela, por exemplo, você pega um país como os Estados Unidos, Canadá, a Inglaterra, até a Nova Zelândia, a algema é o princípio do preso. O preso é algemado. Nós temos um problema com a algema, né? Eu acho que o problema não é a algema, porque eu até perguntei uma vez um policial, falou, não, é porque esse é a defesa do policial, da pessoa, porque a gente não sabe qual que é a reação de uma pessoa. O Supremo está certo? O policial que fala, vem prender os outros sem algemar para você ver. Será que nós temos um problema com a algema? A algema é o problema? Na verdade, há um grande equívoco, porque o que o Supremo trouxe em sua decisão não foi a proibição efetiva do uso da algema, foi o excesso do uso da algema. Porque a algema aqui no Brasil, ela tem uma visibilidade, ela tem uma simbologia para a nossa sociedade, para a nossa cultura, diferenciada. Lá nos Estados Unidos, tem a cultura lá, a sociedade tem uma visão sobre o uso da algema. Aqui no Brasil, se utilizou muito a algema como algo estigmatizante e sensacionalista. O psique coletivo repudiou a algema quando ela é usada, por exemplo, numa pessoa inocente, né? Então, aqui nós vivemos uma situação cultural que faz com que o uso da algema seja tratada de forma diferenciada. Nós não podemos comparar tudo com os Estados Unidos, que é um país também desenvolvido. Como o Canadá. Como o Canadá. Né? Nós temos avanços de um lado e retrocesso na visão de um de outros. Mas o uso da algema de forma abusiva é que, infelizmente, vinha se tornando rotina no Brasil. Né? E isso levava uma imagem negativa desse instrumento poderoso de segurança também para os agentes do Estado, mas que acabou se banalizando a ponto do Supremo ter que se manifestar no sentido de, se você, agente de segurança pública, utilizar a algema indevidamente, o processo todo pode ser anulado por isso. Olha só a que ponto chegou o Supremo com essa súmula, né? Então, essa é mais uma questão cultural que não se pode fazer assim, uma comparação única e simplesmente com determinado país, porque cada país tem as suas nuances e a sociologia vai explicar melhor esse aspecto. Ô Misley e Jéssica, vê aí que tem um som vazando de pessoas conversando. Aí, eu não sei se está no estúdio ou fora do estúdio, mas está incomodando a minha concentração aqui, que já não é das melhores. Por favor, veja se tem alguém aí conversando, corrija isso para mim, por favor, tá? Misley e Jéssica, vê se tem alguém conversando. Não, é aqui mesmo, no estúdio. Tem gente conversando no estúdio aí que está atrapalhando minha concentração. Mas veja bem, porque eu sempre observei muito a figura do policial, doutor Rogério, em outros países. A figura do policial, por exemplo, eu gosto muito da Nova Zelândia, estive um ano lá.
O policial, olha, a pessoa, ela pensa 10 vezes antes de desobedecer a um policial que não anda armado. Olha aí, ele não anda armado. Mas se ele disser alguma coisa, porque ali a desobediência ao que o policial representa como autoridade é uma coisa muito séria. Se o policial tiver prova de que ele foi desrespeitado e ali, é sério. Agora, no Brasil nós temos a lei da pessoa que não obedece o agente da lei. Como é que chama isso? É desobediência à autoridade, não é isso? É um crime. Né? Desacato. Mas tem muita gente que tem a vontade de eliminar a figura do desacato, né? Porque acha que o policial tudo é desacato. Mas eu acho que nós não podemos eliminar a figura do desacato, né? Porque o policial também, o que ele pode fazer? É difícil, né, para ele, né? Como é que o senhor vê isso aí? José Val, eu vou voltar à década de 90, quando eu fui policial civil. A questão do policial no Brasil é muito difícil. Eu falo que a figura do policial ela é idêntica ao do goleiro, de jogador de futebol. Ele pode trabalhar ali, defender pênaltis, jogar 89 minutos. Mas se ele levar um frango no finalzinho, ele não fez nada. Exatamente. É idêntico o papel do policial no Brasil. Primeiro, nós não temos uma cultura de respeito, né, de autoridade. Nós não temos. Há sim uma cultura de mitigar a autoridade, de desrespeitar a autoridade. Então começa por aí. E aí o policial, qual é a sua formação, primeiramente? Como é que a academia trata o policial para que ele se porte a transmitir respeito e segurança também? Então nós temos que tomar... Como é que é essa formação? E a questão é cultural. É cultural. Não tem como a gente mudar isso de uma hora para outra, agora com uma lei de abuso de autoridade, e também até do comportamento da própria sociedade. Hoje eu fico muito preocupado com a forma como está se trabalhando essa lei de abuso de autoridade em relação à sociedade. Porque hoje, também qualquer ação policial, né, já vai desembocar uma situação assim, você está abusando da autoridade, agora tem a lei, ali você vai ser processado. É o reverso da moeda. É, né? O reverso da moeda. E você fez uma referência, doutor Roberto Serra também, quando nós pegamos assim, alguns países como os Estados Unidos, o Canadá, e trazemos para o Brasil, não tem como. Não tem como. É muito difícil comparar. Porque é cultural, isso é assim, é educacional. Né? É profundo, né? É profundo. Eu vou volto para o doutor Serra, para o doutor Roberto Serra, eu estou com o Zé Serra na cabeça mesmo. O Roberto Serra, para poder arrematar esse assunto, tá? Lembrando que a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia. É um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Esse homem moderno exigente. Rua 1123, ali naquela rua do Bar do Paim, quadra 229. Telefone 3988-6223. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, preste atenção, mas sim a melhor. Tudo ali é pronta entrega, o que é raro. Telefone 3922-5600. E o Subilt, olha, a mulher quer ficar belíssima, vá no Subilt. Telefone 4012-1066, Rua 22, esquina com a Rua 13, número 395, no setor oeste. Voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores Agostinho e Rosângela Pedrosa fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade.
Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Bom, estamos de volta com a opinião e debate desta noite, com o Dr. Roberto Serra, Dr. Ponciano Martins Souto, Dr. Rogério Pereira Leal, falando sobre o impacto da lei de abuso de autoridade no jornalismo e de um modo geral. Bom, nesse último bloco aqui, Dr. Rogério, o que o senhor gostaria de falar para os telespectadores que nós não falamos sobre, que nós analisamos aqui? O senhor poderia fazer isso em um minuto? Meu pensamento é que essa lei venha para trazer um equilíbrio nas ações policiais, nas entrevistas de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público também, porque eles são formadores de opinião, tá? E nós não podemos acreditar que eles estão utilizando esse mecanismo da mídia, até do próprio jornalista, muitas das vezes, para fazer pré-julgamentos e trazer consequências danosas para o cidadão de bem. Ok. Doutor Ponciano Martins, o senhor acha que isso vai impedir, por exemplo, o que a gente vê claramente que aconteceu, e eu acho que não pode continuar acontecendo, que é de autoridades constituídas pegarem, fazerem o jogo de grupo A ou B. Por exemplo, eu não gosto do grupo A, que é amigo, que é amigo meu. Então, esse grupo eu vou dar entrevista, vou dar coisa para que a imprensa faça a parte que eu quero de destruição de imagem do outro. Você acha que isso aí pode inibir um pouco esse jogo da política trazida para o bojo das autoridades? A dualidade. Dualidade. Né? A dualidade. Acredito que sim, Rosenval. E é até curioso, porque ao contrário do que alguns membros do Ministério Público e do Judiciário possam dizer, eu acho que essa lei, na verdade, vem auxiliar e aperfeiçoar o trabalho dessas pessoas. Na medida em que amanhã ou depois não irá se dizer que determinada investigação é fruto de uma perseguição política, como a gente ouve diariamente. Pelo contrário, essa lei visa a fortalecer esses instrumentos da perseguição, de instrumentos penais, de poder elucidar mais os fatos. Então, eu acho que auxilia a sociedade como geral, mas também aqueles que utilizam da atividade policial um desempenho honesto, um desempenho exemplar de busca da justiça. Doutor Roberto Serra, nós até não falamos, e foi uma pena no último bloco, falando que nós podíamos ter falado, você podia discorrer sobre isso, que é o problema dos vazamentos. Que os vazamentos no Brasil são seletivos, são pontuais e são extremamente danosos, né? Mas o difícil é saber quem vazou, mas às vezes não, né? Será que os vazamentos vão continuar, vai continuar vazando? Eu não acredito. Eu acredito que essa lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor agora, no início de 2020, pouco mais de um mês, ela representou um avanço com relação à anterior. Ela trouxe
ela criminalizou algumas condutas, dentre essas, que visa reprimir o excesso, né? Na medida em que uma interceptação, na medida em que uma captação de imagens, de conversa, faz parte de um contexto investigativo, portanto, protegido sob o sigilo processual, é indevidamente divulgado, a gente sabe agora que poderá vir a ser punido, não só administrativamente, mas também pela lei de abuso de autoridade. Então, é muito importante. E a imprensa, também o mais importante a se dizer nesse momento, é que a imprensa não precisa ficar temerosa ou se sentir alijada no seu trabalho por conta dessa lei de abuso de autoridade. Porque a liberdade de imprensa não foi em nenhum momento tolhida. O que se buscou tolher com essa lei de abuso de autoridade, aqui retomando o início da minha fala, foi exatamente o excesso praticado pelos agentes do Estado, que eu tenho certeza, e os seus telespectadores haverão de concordar comigo. Qualquer um de nós, se sofrermos um abuso por parte de agentes do Estado, iríamos reprimir essa conduta. E as vítimas desses abusos somos nós. Então, aqueles maus profissionais que abusam no exercício do seu poder é que serão alcançados por essa lei, por isso que ela é valiosa e importante. Porque eu vejo com as mudanças que sempre tiveram aqui, doutor Rogério, que eu tenho 44 anos de profissão. E eu tenho um princípio ético que me custou, muitas vezes, vários furos. Mas eu tenho assim, na dúvida, eu não falo e não publico. O que estava acontecendo na imprensa aqui, muito comumente, na última década, assim, na dúvida eu publico, porque o outro pode publicar. E eu falo, não, na dúvida eu não publico, eu não consegui checar, não consegui saber, eu não vou publicar. Eu acho que isso pode agora, na dúvida, deixa eu verificar se isso pode dar problema ou não, né? Então, acho que, didaticamente, a lei veio em boa hora, né? Responsabilidade. Responsabilidade ética, né? Quem for responsável vai responder. Vai responder, né? Porque a imprensa precisa também entender o quanto isso é importante, né? Para ela fazer parte disso, né? Sim. Porque se a imprensa não colaborar também, nós continuamos tudo como dantes no quartel de Abrantes, não é verdade? Bom, quantos minutos nós temos aí? Então tá ótimo. Doutor Rogério Pereira Leal, muito obrigado. Obrigado. Pela sua honrosa presença. Não sabia que o senhor tinha sido ex-policial civil. Sim. Portanto, conhece o outro lado, que isso é muito bom. Bem. Eu sempre estou sugerindo aos jornalistas que vão para campo, participam de um dia com os policiais para saber como é que funciona, não é? Porque eu sei disso, porque eu participei disso. Doutor Ponciano Martins, muito obrigado. Doutor Roberto Serra, que continua, meu amigo, muito embora ainda erro o nome dele, no ar, que coisa mais triste. Mas o doutor Roberto Serra, com a elegância e o refinamento que sempre fez parte do caráter dele, ele me perdoa, na verdade. Obrigado, Osmar. Ele está cada vez mais elegante. Ele está parecendo um lorde inglês, né? Parecendo um dono de banco inglês, né? Porque dono de banco brasileiro não tem essa classe, não é mais representa assim. Não, dono de banco. O Serra, até para ser dono de banco, ele tem que ser melhor, na verdade. Tem certas coisas que nós não podemos negar, né? Ser dono de banco... não pode negar. Não pode. Ser bonito, charmoso, cheiroso, né? A minha consideração final é a seguinte: abusos não são só de autoridade. Abusos podem ser cometidos por todos nós no cotidiano, no dia a dia. Portanto, eu acho que o bom é que não precisassem de ter leis. Como o doutor Roberto Serra disse, não precisava ter lei para você respeitar o idoso. Respeite-o, porque você vai chegar lá, tomara que chegue. Não precisa de lei para respeitar a criança, porque você tem que ver que eticamente a criança precisa da sua guarida. Não precisa ter lei para coisas que são éticas. O ideal é que nós tivéssemos uma lei interna da qualificação ética pessoal e não precisasse de lei alguma, mas como nem todo mundo pensa assim, as leis estão aí para nos proteger e que elas sejam cada vez melhores e bem aplicadas e com celeridade. Nós estamos precisando disso. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.